O governo de Donald Trump impôs sanções à presidente do Tribunal Penal Internacional, TPI, com sede em Haia, na Holanda. A juíza japonesa Tomoko Akane foi incluída nas medidas anunciadas pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio. O magistrado senegalês Abdoulaye Seye, que atualmente substitui o procurador do tribunal, também foi sancionado. As sanções prevêem o bloqueio de ativos que os dois possuam nos Estados Unidos e restrições ao acesso ao sistema financeiro também americano. Segundo Rubio, os dois estariam envolvidos em tentativas do TPI de investigar ou processar autoridades de países que não reconhecem a jurisdição da corte. A medida faz parte da ofensiva do governo Trump contra o Tribunal Internacional de Haia. Ludmila Lins Grillo, de que forma isso repercute nos Estados Unidos? O que mais se sabe sobre esse caso? Então, Adriana, não é a primeira vez que os Estados Unidos impõem uma sanção a membros do Tribunal Penal Internacional. Ano passado, aconteceu também uma sanção ao procurador-chefe, o Karim Khan. Então, ele recebeu aquelas sanções OFAC. Não é exatamente a lei Magnitsky, mas os efeitos dessas sanções, eles são muito assemelhados às sanções da lei Magnitsky. Então, os Estados Unidos estão olhando o Tribunal Penal Internacional como um tribunal político. Ele foi criado ali para ser um tribunal para pacificar o mundo, para sancionar pessoas que realmente se destacam no mundo como sendo pessoas ruins, pessoas corruptas, pessoas que violam os direitos humanos, e está se mostrando um tribunal persecutor, que persegue ideologicamente pelo mundo pessoas que eles não gostam. Inclusive, uma das alegações dos Estados Unidos é exatamente essa, deles estarem sancionando pessoas, cidadãos de países que não assinaram o Estatuto de Roma, ou seja, não são países submetidos, sujeitos ao Tribunal Penal Internacional. Então, eles estão sancionando pessoas naturais de países que não adotaram, não reconhecem o Tribunal Penal Internacional como um tribunal legítimo. Eles não estão sujeitos. E os Estados Unidos, que também não estão sujeitos ao TPI, estão reconhecendo isso e, considerando essa situação de persecução, sancionaram aí mais outros 2 funcionários, essa senhora aí, que é a presidente, e mais um funcionário de alto escalão do Tribunal Penal Internacional. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Então, vamos ver o que vai acontecer, se esse tribunal em algum momento vai voltar para os eixos. Inclusive, muita gente no Brasil conta com o TPI para um dia, quem sabe, vir a receber uma ação contra o Alexandre de Moraes, que realmente é um violador internacional de direitos humanos, e a seguir por esse caminho aí do TPI hoje, nem um Dr. Fauci da vida conseguiria receber uma condenação. E o caso do Dr. Fauci, eu penso que no momento ele seria o número 1 para estar num tribunal internacional da vida. Mas, aparentemente, eles não estão se importando muito com isso. Aparentemente, nenhum procurador levou o caso do Fauci ao Tribunal Penal Internacional. Então, eu espero que um dia eles entrem no eixo, passem a ser realmente um tribunal que faça justiça e possa receber casos como esse, ou como o caso do Alexandre de Moraes, que eu acho que também é um sério candidato a receber uma penalização internacional. Com certeza, a gente lembra do Alexandre de Moraes na hora, vendo uma notícia como essa. Bianca, só para a nossa audiência, então, deixar ainda mais claro, o Tribunal de Haia julga crimes como genocídio, de guerra, crimes contra a humanidade, e em resposta, o Tribunal Penal Internacional condenou essas sanções e afirmou que elas representam um ataque à independência da instituição e ao Estado de Direito. O governo da Holanda também criticou a decisão dos Estados Unidos.
É interessante a gente olhar para esse tribunal e perceber que existem semelhanças entre a AIA e aqui o nosso STF, até porque quando surgiu em 2002, esse tribunal, né, ele teve o aval, né, o Brasil, o STF, assinou embaixo. E muitas vezes aqui para justificar suas decisões polêmicas e até por vezes de uma certa forma inconstitucionais, o STF chega a citar a AIA. E vale lembrar também que mesmo tendo essa autodelegada, né, autoridade de julgar pessoas ao redor do mundo, né, como se fosse assim, o tribunal do mundo, né, vamos falar de um jeito bem simplório para que você possa até também entender, porque foi como eu consegui entender também ao pesquisar esse assunto, eu vi que esse tribunal de Haia, ele até de uma certa forma, ele chega a inspirar o STF e os ministros aqui que se justificam em suas decisões. Agora, você vê, mesmo com toda essa autoridade, não chegam até a criticar a China, a criticar países comunistas, ficam muitas vezes calados quando a gente percebe ali, né, na Venezuela o que acontece, o crime organizado também, mas condenou, né, o Benjamin Netanyahu, que é o presidente, né, de Israel, na verdade é o líder máximo assim da nação. A gente vê uma perseguição também, teve até denúncia do Bolsonaro. O Bolsonaro não foi julgado, não foi condenado, mas foi também denunciado aí em Haia, e tem um viés assim de militância. E é por isso que a gente pode também ficar olhando esse tipo de ação e imaginar que esse tribunal ele tem poder para julgar pessoas aqui do nosso país. Imagina se de repente fosse parar por lá alguns desses nossos ministros, cometendo tantas atrocidades e tantas ilegalidades. Será que não poderia também ter uma denúncia nesse tribunal, que é também um tribunal do mundo afora? Vamos pensar sobre isso. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.